Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre um tema que vai movimentar a segunda-feira do Internacional. Afinal, a direção faz pedidos ao Conselho Deliberativo e deixa muito claro que terá de vender um ou dois jogadores ainda em 2024, aumentando a projeção de vendas que já tinha sido batida com a venda do Igor Gomes. Quais são os nomes que vão deixar o Inter? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muitas coisas para falar sobre o nosso Colorado em nome da Zapay. Bora começar a semana com o pé direito, ficando em dia com o teu carro, moto ou caminhão, rodando tranquilo com o teu veículo, com as multas pagas, IPVA pago, licenciamento pago, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. Então baixe agora o aplicativo da Zapay, utilize lá o cupom COLAR20 que vai te dar 20% de desconto nas taxas do parcelamento. E mais do que isso, né, turma, é uma parcelinha que cabe no teu bolso, para tu ficar em dia, não ficar postergando, depois eu vejo isso, aí daqui a pouco tu cai numa blitz e aí tá feita a confusão, né? Então, ZAPAY, baixa agora, consulte a tua placa de forma gratuita no app da Zapay, tá bom? ZAPAY, meus parceiros aqui no canal. Turma, movimentações da direção do Internacional, pelo menos é o que deve acontecer aí até o final da temporada. A direção do Inter indicou que vai precisar de mais 2 vendas de jogadores até o final da temporada de 2024, o que deve ser facilitado justamente pelo bom momento que vive a equipe do técnico Roger Machado, valorizando jogadores que estão sendo procurados aí por outros mercados, em especial do mercado da Europa. A gente já falou bastante aqui, né? Sobre Vitão, Bruno Gomes, Wesley, Gabriel Carvalho, jogadores que estão despertando aí o radar europeu. E é um movimento feito pelo Conselho de Gestão aos conselheiros, que é um pedido de suplementação orçamentária que será enviado nos próximos dias ao Conselho Fiscal para suprir um déficit de mais de 148 milhões de reais na temporada até setembro, tá? É bom destacar que recentemente, né, a direção do Inter fez um café aí com jornalistas e tal, explicou muito sobre as finanças do clube e essa projeção aqui tem muito, né, das enchentes, né, que assolaram o Rio Grande do Sul em maio, onde, né, o Inter gastou muito para reformar o Beira-Rio a tempo hábil de colocar ele para jogo, o CT Parque Gigante também, mas eu vou entrar nesses detalhes, tá? Então, haverá uma rúbrica de venda de atletas que subirá de 135 milhões, meta essa que já foi batida com a venda do Igor Gomes ao Shabab Al Ahly dos Emirados Árabes, e passará 200 milhões em venda de jogadores, ou seja, eu não sou muito bom de matemática, eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês. Isso significa, gente, que o Inter terá de encontrar 65 milhões de reais de venda de jogadores até o final da temporada, tá? É bom dizer, tá? O Inter já fez algumas vendas esse ano. Igor Gomes, como eu citei, Maurício, Pedro Henrique, Bustos, Robert Renan. Tudo isso dá ali naquela margem, como eu citei, que ultrapassa os 135 milhões. A partir de agora, gente, entra o contexto, né? Falei sobre as enchentes. O Inter está estipulando que o custo para reformar o CT Parque Gigante e o Beira-Rio cerca de 35 milhões de reais. Mas, claro, né, o que foi perdido, né, com falta de jogos, com aluguel de estádios, com aluguel de treinos, com, né, o aluguel do resort lá em Itu, onde o Inter precisou ficar 20 dias. Tudo isso bate ali os 90 milhões. O Inter tem uma ajuda, né, para receber do governo federal, né, que está próximo aí, né, dos 6 milhões para tentar, né, deixar menos grave a situação financeira do clube. Se a gente for projetar as vendas de jogadores, vamos lá. Eu tenho informação de que o Vitão está praticamente vendido, né? Não sei para onde, o Napoli é o mais cotado, mas o Inter não trabalha com a ideia de ter o Vitão aqui em 2025. Não porque ele é ruim, muito pelo contrário, o Inter, se pudesse, ficava com o Vitão, mas ele já era para ter saído na última janela de transferências. Ficou, né, por um problema com o fair play financeiro do Real Betis, a janela acabou fechando e agora ele deve ser negociado. O Napoli é quem está liderando essa corrida, né? O Inter quer 10 milhões de reais, se a gente for colocar, né, dos 65 que o Inter precisa buscar, o Inter teria 80% ou 70%, né, se ficar com um percentual, de 10 milhões de euros. Se a gente colocar o euro hoje aí na casa dos 60 milhões, menos, deixa eu botar aqui, menos
digamos que fique com 70%, né, do percentual do Vitão, estamos falando de 42 milhões de reais. E ainda faltaria, né, ainda cerca de alguns milhões aí para o Inter bater esta rúbrica. Então, assim, Bruno Gomes é um cara bem cotado, afinal, né, o Inter tem os laterais direitos no plantel que precisa olhar, o Aguirre vai jogar contra o Vasco e talvez dando uma resposta positiva, o Inter comece a dar um sinal verde para as ofertas pelo Bruno Gomes. O Gabriel Carvalho é a principal esperança de venda, o Wesley vem recebendo várias sondagens, então assim, vai acontecer. Não estou dizendo que vai ter um desmanche, né? Até porque o Inter vai jogar uma Libertadores no ano que vem e todo mundo sabe que o Inter tem que disputar essa Libertadores para ganhar, não para ser um coadjuvante. Então vai ter que ter um time competitivo. O Inter sabe disso, o D'Alessandro sabe disso, o Mazuco sabe disso, o Barcelos sabe disso, o Bisol sabe disso. Então é uma questão que o Inter vai ter que equilibrar, né? As finanças, que estão numa situação bem grave, com a questão do campo, né? Do futebol dentro das quatro linhas. Aliás, gente, essa questão dentro das quatro linhas ela vai impactar de alguma forma, né? Porque a CBF está alterando, né, o calendário em virtude do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem. O Brasileirão vai parar entre os dias 10 de junho e 13 de julho, aparentemente. E a partir daí, gente, isso vai acarretar um efeito cascata, que é o começo do Gauchão para a primeira semana de janeiro e o término do estadual para a última semana de março, que é quando também vai começar o Campeonato Brasileiro, dia 29 de março. O Brasileirão vai até o dia 21 de dezembro, ou seja, um calendário extremamente longo, e o Inter sabe, né, que joga a última partida do ano no dia 8 de dezembro, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. E, cara, a partir daí terão 30 dias de férias. Se volta o Gauchão na primeira semana e os jogadores voltam dia 8, existe um cenário onde o Inter estreia no Gauchão com seus jogadores do elenco principal ainda em férias. Isso vai ter que ser definido de alguma forma aí com os atletas. Mas o Inter não abre mão de uma pré-temporada de 15 a 20 dias, para que tenha uma base física a ponto de suportar a temporada como um todo. Então o Inter já sabe, essa informação é do Alexandre Ernest, que as primeiras 5 rodadas do Campeonato Gaúcho, fase de grupos, deverão ser disputadas com o elenco de base, com o elenco que vai intercalar aí, uma parte vai para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a outra vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Então é algo para a gente ficar de olho aí, né, em alguns garotos, Iago Noal, Luiz Otávio, né, o Jonathan Cauã, o Pedro Cauã, né, o Cleiton, lateral direito. Tem uma galera que vai acabar tendo uma vitrine ainda maior em virtude, né, deste calendário alterado aí pela Confederação Brasileira de Futebol. A Libertadores, por exemplo, tem o sorteio da fase de grupos previsto para o dia 19 de março e a estreia na fase de grupos no dia 2 de abril. Então é um calendário que vai pegar o fim do Campeonato Gaúcho antes do começo da Libertadores. Isso é uma notícia positiva, caso o Inter seja na fase de grupos. Se não, gente, é um pouquinho antes ainda, vai embolar mais ainda. Então mostra a necessidade do Inter estar, né, na competição continental a partir da fase de grupos da Libertadores. Tá certo? Hoje podemos ter o acesso do Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Santos e Curitiba jogam no Couto Pereira. Odd do Santos, 2,36. Estou palpitando aqui, tá? Acho que o Peixão ganha e volta, né, com estilo para a Série A do Brasileirão. E você, palpita no que lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom Vozes te dá 20% de bônus e o cupom Colar também te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!